Olá, terraquianos dos terceiros anos das professoras Cláudia e Marli! Tudo bem com vocês, crianças? Beleza? Então, hoje nós vamos falar na atividade de História da semana de 31 de agosto a 4 de setembro, de História, né? Sobre os pontos turísticos da nossa cidade de Blumenau. Vamos lá, então, mergulhar nesta aventura de turismo aqui? Então, vamos ao texto, depois que a gente lê o texto, gente, vocês vão conseguir responder as perguntas, que vocês não vão ficar tendo que procurar vocês vão procurar no texto, na folha 1, vocês vão procurar para responder as questões, ok? Não é para inventar da cabeça, oi, oi, oi. Com o maior número de casas no estilo enxaimel do Brasil, a bela arquitetura de Blumenau conta a história da colonização alemã no sul do país. Então vamos agora aos pontos turísticos. Segundo pesquisadores, Blumenau é a cidade que mais tem casas em enxaimel fora da Alemanha. O esqueleto de madeira e vãos preenchidos por tijolo, pedra ou barro formam essa técnica legítima, presente em 226 construções espalhadas pelo município. Além delas, também existem as obras que seguem a estética para embelezar a fachada, o que incrementa a paisagem de Blumenau e convida para um tour arquitetônico que conta a história do povo catarinense. Confira os pontos turísticos de Blumenau em estilo enxaimel e boa viagem! Vamos lá? Eu vou ler e vocês vão olhar aqui a foto dele, tá? Que é o Castelinho da 15, mais conhecido por Castelinho da Van. Com mais de 3.000 metros quadrados e 6 andares, o Castelinho da 15, também conhecido como Castelinho do Turista ou Antigo Castelinho Melman, é uma réplica da prefeitura de Michelstadt, cidade do sul da Alemanha. Com sua arquitetura e estilo enxaimel lindamente conservados, hoje o estabelecimento faz parte de uma rede de lojas e oferece, além de um amplo centro de compras com mais de 100.000 itens, um parque para as crianças e shopping no terraço para os adultos. Para finalizar o passeio, a dica é tirar aquela foto de cartão postal na frente do prédio e compartilhar nas redes sociais. Gostaram? Viram aqui a foto do Castelinho da 15? Gostaram? Legal, né? Vamos ao próximo. Vamos agora à Casa da Memória da Escola número 1. Erguida em 1870, com o método europeu, a casa foi a primeira escola do bairro Itoupava Central. Hoje abriga um museu escolar e é mantida pela Fundação Cultural de Blumenau. A construção é o lugar perfeito para ver de pertinho como os imigrantes começaram a estruturar uma sociedade da região. Ok. Então, nós vimos as fotos da Casa da Memória da escola número 1. E agora, a Prefeitura Municipal de Blumenau. Por mais estranho que pareça colocar a prefeitura da cidade nesta lista de pontos turísticos, se você visitar a de Blumenau, vai entender por que ela está aqui. O prédio foi construído há mais de 30 anos e remete à história da colonização alemã na região. No jardim fica estacionada a Macuca, primeira locomotiva do município que veio diretamente da Alemanha por volta de 1908. Olha só! Macuca é o nome da locomotiva ali, né? Que está na frente da prefeitura, ali no pátio da prefeitura, né? O que é macuca? Macuco é um pássaro que existe, né? Existia nessa região, até agora descobriram que ele não está extinto, porque é uma área, acho que de Florianópolis, que descobriram ele, né? Então, a macuca, na verdade, é o pássaro macuco, tá? É um pássaro típico da nossa região, que até então estava em extinção, mas eles estão retornando. Que notícia boa, né, pessoal? Então, agora vamos
as imagens da Vila Itopava. Mas se você quer sentir o clima de um verdadeiro vilarejo alemão, precisa dar uma volta pela Vila Itopava, distrito a aproximadamente 25 quilômetros do centro de Blumenau. As casas construídas com o método germânico, os jardins e até o jeito de falar dos moradores vão te levar a outro continente, logo ali no sul do Brasil. Então, Ponte da Estrada de Ferro. A combinação da passarela de metal com a base de tijolinho, que lembra o estilo enxaimel, faz parte da Ponte Aldo Pereira de Andrade, também chamada de Ponte da Estrada de Ferro, uma atração que merece uma parada durante a viagem. Construída em 1929 com material importado da Alemanha e inaugurado em 1931, seus 18 metros de altura e 315 de extensão ligavam Blumenau e Itajaí. Hoje, adaptada para trânsito de veículos e pedestres, é um ponto turístico imperdível que permite contato com a história e uma vista incrível de Blumenau. Então, a Ponte da Estrada de Ferro, essa de nome Aldo Pereira de Andrade, ela fica próxima à prefeitura, ok? E ali, antigamente, passava o trem. Né? Ali era a ponte de ligação de Blumenau a Itajaí. Claro que Itajaí não é vizinha de Blumenau, né? A gente sabe disso. Para ir para Itajaí, a gente passa pelas cidades de Gaspar, Ilhota, Navegantes e até chegar a Itajaí, né? Então tem algumas cidades antes para chegar em Itajaí. Mas que era através dessa ponte, gente, dessa ponte Aldo Pereira de Andrade. Vamos tocar o barco na folha das atividades. Leia os textos acima e responda as atividades. Lembrando que não é para inventar resposta, tá? Número 1. Qual o tipo de casa que é mais encontrada em Blumenau? Claro que não são tantas assim, né? Blumenau é uma cidade muito grande, muito evoluída, mas o tipo aqui de construção, ó, Blumenau é a cidade que mais tem casas em estilo enxaimel, tá? Então, vocês leiam o texto para responder as questões. Número 2, como eram feitas as técnicas de casa enxaimel? Vocês precisam ler aqui como que era feito essas casas. A professora morou numa casa dessa, eu tenho essa casa aqui, eu morei numa casa estilo enxaimel, agora eu estou num espaço ao lado dessa casa, a gente vai desmanchar essa casa, mas é bem interessante, sabe, gente, ver o tipo do tijolo, o cimento, tipo um barro, coisa assim que preenchia, né, entre os tijolos. Então, aqui a número 3. Quantas construções existem espalhadas no município de Blumenau? 4. Quais os pontos turísticos de Blumenau no modelo enxaimel? Quais os nomes que o Castelinho da 15 já teve? 6. Quando foi construída a escola número 1 e qual o método? 7. Em qual bairro foi construída a escola número 1? 8. Quantos anos tem o prédio da Prefeitura de Blumenau? O que fica estacionada no jardim da Prefeitura de Blumenau e de onde veio? 10. Para sentir o clima de um verdadeiro vilarejo alemão, precisa dar uma volta pela... 11. A combinação da passarela de metal com base de tijolinho, que lembra o estilo enxaimel, faz da ponte, aquela ponte que a gente estava falando, também chamada de ponte. 12. Em que ano foi construída esta ponte? O material foi importado de onde? E quando foi inaugurada? São 3 perguntas numa só, gente. Prestem atenção para responder. Eu espero que dê o espaço de linhas aqui para vocês estarem respondendo, né? Diminui um pouco a letra, quem sabe, daí fica melhor. Número 13. Qual a altura e a extensão da ponte? 14. Qual município a ponte fazia ligação? 15. Você conhece alguns desses pontos turísticos de Blumenau? Cite quais, tá? Então, é fácil responder, gente. Quem já passeou por Blumenau, né, antes da pandemia, né, de ônibus ou de carro, com um familiar seu, com os pais, com seus pais, ou com a avó, ou com o tio, com a tia, vocês sabem dizer alguns pontos que vocês já conhecem de Blumenau. Fica fácil assim. Tá bom, meus queridos, meus amores? Boa atividade para vocês, bom trabalho. Lembrem-se de ler o texto antes de responder as questões,
que tudo fica supimpa. Tá bom, jovens? Um beijo para vocês e até a próxima aula de História. Tchau!